Olá, terceiro ano, professor Vinícius Leão aqui com vocês. Nós vamos ter agora a nossa aula sobre a Primeira República no Brasil. Primeira República é um período que vai de 1889 a 1930. Muito importante esse assunto, porque ele é muito cobrado no Enem, tá bom, pessoal? Então, em 1889 nós vamos ter o quê? O fim do Império no Brasil, o fim da monarquia de Dom Pedro II no nosso país, instalando-se aí um novo regime de governo, regime republicano, que é o regime que vigora até os dias atuais. Na aula de hoje nós vamos ver as primeiras características dessa transição do Império para a República, destacando principalmente a famosa fase da República da Espada. Tá bom, pessoal? De 1889 a 1894, onde nós vamos ter militares tomando a presidência da República. É um período muito conturbado politicamente. Primeiro eu quero destacar com vocês o 15 de novembro de 1889. Essa data é a data da proclamação da República no nosso país, tá certo? Feriado nacional até os dias atuais. É uma data emblemática, porque ela é resultado de um processo histórico que começou para os historiadores nas décadas finais do segundo reinado de Dom Pedro II, onde, principalmente a partir da década de 1860, o Império vai entrar em um processo de decadência, de deposição do seu status quo. Os pilares desse império, que eram principalmente a partir da elite escravagista, da igreja e o apoio dos militares, que tomaram bastante força, principalmente com a Guerra do Paraguai, os pilares desse império vão ruir nessas décadas finais do império. É por isso que nós vamos ter o chamado Império Decadente. Nesse processo, nós vamos ter as famosas polêmicas ou questões militares, questões religiosas e a questão trabalhista, que vão ser processos que vão acabar por derrubar o Império de Dom Pedro II. Para os historiadores, a causa da queda do Império se dá a partir da queda desses pilares. Por exemplo, na questão militar, onde o exército vai entrar em conflito com o Império, principalmente porque os militares vão querer mais espaço político, mais direitos assegurados, principalmente por causa de ressentimentos advindos ali do não pagamento de indenizações a grupos militares após a Guerra do Paraguai, da censura que muitas vezes os militares recebiam por meio da política do segundo reinado. Tudo isso vai fazer com que os militares passem a conspirar mais a favor da deposição da monarquia, tá bom, pessoal? A igreja, nós vamos ter também um conflito entre o Império e a Igreja Católica no final do segundo reinado, principalmente pela questão do padroado, que era a interferência do Estado na igreja. Em muitos momentos a igreja vai se contrapor a isso aí. E a elite escravagista vai ficar contra o Império, principalmente a partir de 1888, quando as indenizações que foram prometidas pelo fim da escravidão não vão ser pagas. Os escravagistas, os senhores proprietários de escravos, principalmente do Rio de Janeiro, vão ficar muito ressentidos com o Império e vão passar a se tornarem republicanos. A ideia republicana surge com força aí por causa desses ressentimentos, principalmente entre os militares, a partir da liderança de Benjamin Constant, e entre os proprietários rurais escravagistas, além de jornalistas, advogados, bacharéis, que vão abraçar a ideia republicana. Isso vai culminar no golpe militar de 15 de novembro de 1889. É preciso que eu destaque isso para vocês, tá, gente? 15 de novembro de 1889 foi o quê? Foi um golpe militar, tá, pessoal? Um golpe militar, ok, galera? É importante destacar isso, foi um golpe militar. E o povo? E as classes populares? Como elas reagiram a esse processo? Elas participaram? Não. A melhor definição é a do jornalista Aristides Lobo, diante do evento de 15 de novembro de 1889. O povo assistiu bestializado, ou seja, o povo não participou.
Essa imagem mostra bem o que foi aquele 15 de novembro de 1889. Militares, como vocês podem ver nas imagens, né, a partir de seus cavalos, de seus canhões, sem dispararem um tiro, tá, gente? Não houve manifestações armadas, não houve guerra civil. Eles proclamaram ali, em frente ao Palácio do Catete, a deposição da monarquia. Pela força das armas, eles tomaram o governo. E o governo simplesmente não reagiu, tá? Grande maioria no Rio de Janeiro era a favor dos militares, eram a favor da República, e assim foi instalada, sob a força das armas, a partir de um golpe militar, sem a participação popular, sem o desejo popular por isso, foi instalada a República, tá bom, pessoal? E aqui nós vemos nessa imagem, gente, do lado esquerdo a bandeira do Império, do lado direito a bandeira da República Federativa do Brasil, que é a nossa bandeira atual, tá? Percebam as semelhanças, não é? Percebam aí as semelhanças desses símbolos, tá? Bom, como eu falei, nós estamos destacando a República da Espada, de 1889 a 1894. Nós vamos ter primeiramente instalado um governo provisório a partir da liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, que é um dos grandes líderes da proclamação da República, tá? Ele vai governar provisoriamente ali nesse processo de transição, nesses 2 anos, de 89 a 91, tá bom, gente? Nesse período é muito importante porque vai ser um período de formação de símbolos da República. E aí nós vamos ter a bandeira, o hino nacional, o herói dessa República que vai ser eleito como sendo quem? Tiradentes. É por isso que hoje nós temos, no dia 21 de abril, o dia de Tiradentes, porque ele é um herói republicano. Ele representa todo esse ideal de oposição à dinastia de Bragança, à dominação portuguesa, à monarquia que se instalou a partir de Portugal no nosso país, que vigorou com a família Bragança a partir de Dom Pedro I e Dom Pedro II, na monarquia independente do Brasil, tá bom, gente? Então ele representa tudo isso. Esse período é muito importante também porque vai ser marcado pela crise financeira do encilhamento. O ministro da Economia na época, Rui Barbosa, queria estimular a industrialização brasileira, mas vai fazer isso a partir de uma política fracassada do ponto de vista econômico, conhecida como encilhamento. Basicamente vai emitir muito papel moeda, vai haver muita especulação financeira e a elite econômica não vai ser ética, a elite brasileira, e não vai corresponder aos planos do governo, tá bom, gente? Como eu falei, olha aí, Tiradentes eleito herói republicano. Aqui nós temos uma imagem de Pedro Américo, feita em 1893. Essa imagem é belíssima, mesmo que trate com muita violência, mas ela é belíssima do ponto de vista artístico, porque ela traz uma mensagem muito forte, a associação entre Tiradentes e Cristo. Ou seja, é o ideal republicano na sua mais profunda acepção, significado. Por quê? Para se viver na República é preciso se sacrificar. Essa ideia do sacrifício, não é? A ideia de se entregar pela nação. E é isso que Jesus faz, sacrifica por todos. Tiradentes também representa isso, aquele que se sacrificou por todos, pela liberdade. Então essa imagem é muito forte pela associação entre Tiradentes e Jesus Cristo. A primeira Constituição da República vai ser promulgada em 1891, proclamando a República Federativa como laica, ou seja, separando o Estado da Igreja, proclamando os poderes executivo, legislativo e judiciário, 3 poderes, tá? O judiciário tinha como órgão máximo, e até hoje, o Supremo Tribunal Federal, tá? Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, e o executivo, formado pelo vice-presidente e o presidente, que na época eram eleitos de forma separada. O voto, gente, vai ser restrito, tá, galera? Somente aos homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados, tá? Somente podiam votar esses brasileiros, desde que não fossem soldados ou membros do clero regular, como monges e frades. As mulheres não tinham direito ao voto, pessoal. Muito importante destacar isso. As mulheres não tinham direito ao voto. Ou seja, a Jovem República excluía a maioria do acesso à cidadania.
Percebam aí o caráter elitista dessa república. E nós vamos ter o estabelecimento, né, do território para a nova capital, que vai ser quem? Rio de Janeiro. Ok, pessoal? O governo de Deodoro da Fonseca vai ser eleito de forma indireta pelos próprios membros do Congresso. No entanto, Deodoro da Fonseca, pelas políticas econômicas mal sucedidas, vai ter muita oposição e esse Congresso vai ser acabar fechado por ele de forma autoritária. E é aí que a Marinha vai se contrapor ao exército liderado por Deodoro da Fonseca e nós vamos ter uma guerra civil no Rio de Janeiro, chamada de Primeira Revolta da Armada, em 1891, que vai levar o Deodoro da Fonseca à sua renúncia para evitar uma guerra civil. O vice Floriano Peixoto vai assumir o poder com mãos de ferro, tá, gente? Com força. Ele vai também ter muita oposição a ele, que vai levar uma segunda revolta da Armada, onde a Marinha vai tentar se opor a seu governo, mas ele, com a força do exército, vai tomar e manter o seu domínio no executivo até o fim do seu mandato, em 1894. É uma guerra civil intensa, tá, gente? Além disso, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter a Revolução Federalista, que foi uma guerra civil sangrenta resultante pela disputa do poder no próprio Rio Grande do Sul, onde Floriano Peixoto vai entrar com força aí, aliado de algumas oligarquias daquele estado, tá bom, gente? E vai acabar se transformando em mais uma guerra civil. O que eu quero resumir com vocês é que houveram muitas guerras civis nesse período conturbado que foi os primeiros anos da República. E essas guerras civis, até hoje, elas estão aí na nossa história, infelizmente. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Muita informação ainda tinha para contar, mas infelizmente o nosso tempo é muito pouco. Qualquer dúvida, estarei aí com vocês para saná-las. Muito obrigado e até a próxima aula. Bons estudos!